Olá, você acompanha agora alguns destaques desta terça-feira. O número de eleitores de 16 e 17 anos voltou a crescer no Brasil após 2 décadas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Da Justiça Eleitoral, 2.100.000 eleitores de 16 e 17 anos estão aptos a votar. O número é o maior desde 2002, quando o país registrou 2.200.000 eleitores nessa faixa etária. O patamar mais baixo neste grupo foi registrado em 2018, quando 1.400.000 eleitores tiraram o título. O voto para essa parcela do eleitorado não é obrigatório. A permissão para os jovens votarem começou em 1989, mas não há dados específicos disponíveis daquela época. Especialistas acreditam que as campanhas realizadas pela Justiça Eleitoral para estimular os jovens a participarem das eleições têm sido eficientes. Antes, as propagandas eleitorais eram feitas apenas pela televisão. Mas agora o Tribunal Eleitoral está mais ativo na internet, aproveitando principalmente o engajamento de influencers e artistas. Os preços do diesel e do etanol ao consumidor podem ficar mais baratos em alguns dias. A redução de encargos pelo governo podem ocasionar descontos maiores. O governo federal busca uma redução adicional nos preços do diesel e do etanol nas bombas, para ficar mais competitivo em relação à gasolina. Isso porque os valores cobrados pela gasolina vêm caindo mais do que os dos outros combustíveis. O Ministério de Minas e Energia informou que a prorrogação até o fim de 2023 do prazo para que os distribuidores de combustíveis fósseis comprovem as metas de compra compulsória dos chamados créditos de descarbonização vai ter um impacto no preço do diesel. No caso do etanol, a expectativa é de um recuo adicional a partir da entrada em vigor da PEC de auxílios, que também ofereceu desconto ao valor desse combustível com a redução do ICMS cobrado. Pela matemática do Ministério, com as medidas de redução de tributos já tomadas, o litro do diesel pode cair em média 13 centavos. E considerando a prorrogação do prazo dos créditos de carbono, o preço pode baixar mais 10 centavos e chegar a R$ 7,45 em média. Já o potencial de queda estimado para o etanol é de 31 centavos e pode cair mais 24 centavos para R$ 4,32 o litro com a promulgação da PEC. Os baixos estoques de Coronavac nos postos de saúde causam atrasos no início da vacinação de crianças contra a Covid no Brasil. A aplicação na faixa etária de 3 e 4 anos já foi aprovada pela Anvisa e recomendada pelo governo federal. Até agora, a vacinação de crianças com idade entre 13 e 5 anos tem acontecido de forma desigual no país. Isso por causa da falta de doses da Coronavac nos estados e municípios. Com estoques em baixa, muitas secretarias de saúde ainda não autorizaram o início da imunização dessa faixa etária. A aplicação já começou e avança em capitais como Rio de Janeiro, Salvador e Manaus, já que ainda havia estoque de vacinas. Já em outras capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, não há cronograma definido e nem data para começar a imunização em crianças. Em São Paulo, a Secretaria da Saúde informou que as vacinas disponíveis estão comprometidas com as pessoas que não completaram o ciclo de vacinação nos municípios. O Estado aguarda as negociações entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, responsável por fabricar a Coronavac, para receber mais vacinas. Nas contas da pasta, são necessárias 2.200.000 vacinas para a primeira e a segunda doses no estado paulista. Segundo a Prefeitura, só na capital são cerca de 310.000 crianças nesta faixa etária. O Ministério da Saúde recomendou na sexta-feira que estados e municípios apliquem a vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. 2 dias antes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a aplicação da mesma formulação do imunizante do Instituto Butantan, que já é usada no Brasil em 2 doses, com intervalo de 28 dias. E há pouco, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo anunciou que a vacinação de crianças de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiência permanente e indígenas vai começar nesta quarta-feira. As demais crianças desta faixa etária
podem ser inscritas para recebimento de doses remanescentes também a partir de amanhã. Os promotores dos Estados Unidos disseram nesta segunda-feira que a Uber pagará milhões de dólares em compensação a dezenas de milhares de passageiros com deficiência que foram cobrados uma taxa extra de espera. O caso tinha como foco usuários com deficiência que receberam multas por atraso porque precisavam de mais tempo para entrar nos veículos. Sob o acordo, a Uber dará crédito a mais de 65 mil pessoas que reúnam os requisitos necessários no valor de 2 vezes as taxas de espera cobradas. O total da compensação pode ser de milhões de dólares. A empresa de mobilidade também concordou em pagar mais de 1,7 milhão de dólares aos passageiros que reclamaram das taxas e 500 mil dólares às outras pessoas afetadas. O aplicativo móvel cobra uma taxa extra se o motorista tiver que esperar mais de 2 minutos para pegar qualquer passageiro. O Departamento de Justiça americano disse que aplicar essas taxas a usuários com deficiência equivale à discriminação ilegal. O governo da França anunciou a intenção de lançar uma oferta pública de aquisição para a compra da EDF, uma grande empresa de produção de energia na Europa. O objetivo é renacionalizar a empresa e relançar a produção de energia nuclear no país. A França, que controla 84% da gigante da eletricidade EDF, anunciou nesta terça-feira a intenção de lançar uma oferta pública de aquisição para controlar 100% em uma operação que custaria o equivalente a mais de 54 bilhões de reais. O governo do presidente liberal Emmanuel Macron já tinha anunciado em 6 de julho o desejo de renacionalizar a EDF como parte dos esforços para relançar a energia nuclear e agora confirmou que o processo vai ser feito por meio de uma oferta pública de aquisição. A operação sobre os 15,9% do capital que o Estado francês ainda não possui vai ter como base uma oferta de 12 euros por ação e 15 euros por título conversível. O anúncio, que coincidiu com o retorno da EDF à Bolsa depois de solicitar a suspensão em 12 de julho, gerou uma alta de quase 15% nas ações do grupo de energia. A empresa, cuja dívida pode ultrapassar os 60 bilhões de euros até o final de 2022, viu a situação financeira se deteriorar ainda mais com a decisão do governo de forçar a venda de eletricidade mais barata a rivais para reduzir os gastos das famílias. E agora nós vamos falar sobre uma história inspiradora. Uma pesquisadora britânica que estuda os primatas virou uma boneca Barbie. Isso para incentivar as meninas a serem cientistas. Veja só. A boneca faz parte da série Mulheres Inspiradoras e foi feita de plástico reciclado do oceano. A criação marca os estudos inovadores de Goodall sobre chimpanzés. Quando soube que Jane, a boneca Barbie, ia ser feita, fiquei muito feliz, porque na verdade eu vinha sugerindo isso há muito tempo, que as meninas não querem apenas ser estrelas de cinema e coisas assim, mas muito deles, como eu, querem estar na natureza, estudando os animais. E então uma boneca Barbie, que é a Jane, é uma super ideia. Vestida uniformizada com uma camisa caqui e shorts, a boneca tem um par de binóculos no pescoço e ao seu lado uma réplica do primeiro chimpanzé a confiar em uma primatologista enquanto realizava sua pesquisa no Parque Nacional de Gombe. Aos 88 anos hoje, Jane começou a sua pesquisa no leste da África em 1960, observando que os chimpanzés fabricam ferramentas, caçam e comem carne e mostram compaixão, entre outras características. Quando eu estava crescendo, você sabe que não havia modelos femininos. Fui ajudada por uma mãe que apoiou meu sonho, mas meus heróis, meus modelos, eram Tarzan e o Dr. Dolittle. Não havia mulheres fazendo o tipo de coisas que eu queria fazer. A fabricante Mattel pretende ainda fazer uma parceria com o Instituto Jane Goodall, ensinando jovens e crianças sobre seu impacto ambiental. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde para você.